Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar uma ótima quinta-feira e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Um missionário dirigia uma igreja em uma floresta e certa vez ele saiu para levar a palavra em uma casa. No meio do caminho ele encontra um monte de índios, todos com arco e flecha na mão. Ele se desespera, fala: meu Deus do céu, eu estou perdido, eu vou morrer. Ele olha para trás e está vendo outros índios também, todos armados. Ele fala: ai meu Deus, eu estou perdido. De repente ele ouve uma voz: está perdido não, é só jogar uma pedra na cabeça do cacique. Aí ele pega a pedra, joga na cabeça do cacique. Aí ele ouve a voz de novo: agora sim, agora você está perdido. Querido, ouvir a voz errada geralmente é tragédia, é fracasso, é derrota, é perda. Que voz você tem ouvido? Em Atos 13 diz assim: assim diz o Espírito Santo, apartai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Eles ouviram a voz de Deus. Saulo era improvável, era o perseguidor da igreja. As pessoas olhavam para ele, muitos tinham dúvida se ele realmente tinha se convertido. Então, talvez Saulo seria a última pessoa a ser indicada para uma obra tão extraordinária. Mas o Espírito Santo disse: separa para mim. E eles ouviram a voz de Deus. E quem foi Saulo, ou o apóstolo Paulo? 13 cartas escritas, viagens, milagres, maravilhas. Quando você ouve a voz correta, a bênção chega, a vitória chega, a alegria chega, a paz chega, os resultados chegam. O problema é que muitos têm escutado a voz errada, às vezes a voz da inexperiência, como Roboão, que perdeu o reinado porque deixou de ouvir o conselho dos anciãos, dos mais velhos que tinham experiência, para ouvir os jovens. Quantas pessoas estão assim, ouvindo pessoas desqualificadas, pessoas que não têm nada para oferecer? Deixam de ouvir aqueles que já estão no caminho, que têm uma direção, pela empolgação de uma amizade. Outros ouvem a voz da mentira, como aquele profeta que foi enviado a Betel para profetizar contra o altar. E o profeta velho veio: eu também sou profeta, Deus mandou eu te alimentar. Mentiu para ele, ele acreditou na voz da mentira e foi devorado por um leão, nem chegou na sua casa. Quantos têm acreditado na voz do desespero, da frustração, como a mulher de Jó, olhando para o marido perder tudo, sem saúde, já tinha enterrado os 10 filhos, ela se desespera: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala: mulher, você está falando igual uma louca, você não entende nada mesmo, né, filha? Quer dizer que a gente só vai receber de Deus só coisas boas? Quando as coisas ruins vêm, a gente se desespera, é isso? Querido, quando a gente está em Deus, a gente não se desespera com os desesperados, não se frustra com os frustrados. Jó olha para ela e fala: mulher, você está fora de si. Deus pode me matar, eu vou continuar esperando nele. O meu Redentor vive. Por fim ele vai se levantar sobre a terra. Que voz você tem ouvido? Tem gente ouvindo a voz da serpente, a voz do diabo, como Eva. A serpente diz que Deus é mentiroso. Sim. Olha, Deus fala: certamente o dia que você comer da árvore, você vai morrer. A serpente diz: você não morrerá. Então alguém está mentindo, ou era a serpente ou era Deus. Ela preferiu ouvir a voz da serpente. A serpente disse que Deus não era bom. Você não pode comer desse fruto? Não, posso comer qualquer fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eu não posso. Ah, claro que não pode. O dia que você comer, você vai ser igual a ele, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, Deus escondeu o melhor de você, Deus proibiu o melhor. Esse é o melhor fruto. Ou seja, Deus não é um Deus bom.
Ele sempre nos priva do melhor. Você já não pensou nisso algumas vezes? Você olha para um lado, olha para o outro, vê gente vivendo coisas extraordinárias, você numa situação difícil, você fala, Deus não é bom. Por que Ele me permite passar por isso? Por que Ele me priva disso? Não é assim? Tem muita gente ouvindo a voz da serpente. Que voz você está ouvindo? Quando ouvimos a voz errada, fracasso. Quando ouvimos a voz correta, vitória, resultados. Lá em Atos 10, Pedro ouve a voz. 3 homens vão chegar aí chamando você. Vá com eles, porque fui eu quem os enviei. Pedro vai. Chega na casa de Cornélio. O poder de Deus, o Espírito Santo desce sobre aquela casa. Eles estão cheios do Espírito Santo. Almas se convertem. Quando o Espírito Santo está, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, as coisas acontecem. Filipe, chega para perto daquele carro, Filipe. Ele chega lá, tem um eunuco lendo o livro do profeta Isaías. Ele prega para aquele homem recebe Jesus como Senhor e Salvador, se batiza. É assim. Só temos resultados quando ouvimos a voz do Espírito Santo. Aí Jesus vai dizer o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque conhecem a minha voz. Elas não seguem um estranho, porque não conhecem a sua voz. Mas quantos têm seguido vozes estranhas, por não conhecerem a voz de Deus? Então talvez a grande pergunta é, pastor, como discernir a voz do Espírito em meio a tantas vozes? É simples. Em Atos 13 vai dizer que eles estavam orando e jejuando. Aí o Espírito Santo falou. Aí eles oram e jejuam, impõem as mãos e envia Paulo e Barnabé. Então, para você reconhecer a voz do Espírito Santo, você precisa ter comunhão com Ele. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais sensível você fica, mais discernimento você tem. E aí você vai conhecer, reconhecer, discernir a sua voz em meio a qualquer voz. Segundo, você precisa meditar na palavra. Diz que eles pregavam a palavra. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você tem que tomar decisões difíceis, fazer escolhas complicadas, aí vem aquela palavra no seu ouvido que você leu, A Bíblia diz assim, assim, assim. Deus disse isso, isso e isso. A palavra de Deus, ela se torna voz na sua mente, porque o Espírito Santo, Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, quando você lê a palavra, ela é como uma voz na sua mente. Faz isso, não faz isso. E isso agrada a Deus, isso não agrada. E você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo vai reconhecer a voz do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem tentando atrapalhar a obra. Ele disse, Senhor, filho do diabo, você vai ficar cego. E o homem ficou cego na mesma hora. O último versículo de Atos 13 vai dizer, e eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Então, querido, qual a voz você está ouvindo? Pense nisso. Ótima quinta-feira. Deus te abençoe. E até mais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom?